Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado sobre o Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar concluindo o estudo do capítulo 4 do livro de Levítico. Mas antes de nós iniciarmos nossa aula, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like agora para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei fazendo uma oração, abençoando você, a sua família, seus amigos e os seus projetos. Então, vamos lá! Hoje nós vamos estar concluindo o nosso estudo sobre o capítulo 4 do livro de Levítico. Então, no último estudo, nós fizemos uma comparação entre o holocausto, que nós estudamos no capítulo 1, e as ofertas pelos pecados, por ignorância. Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse mesmo assunto. Vamos continuar fazendo algumas comparações, estabelecendo paralelos e fazendo contrastes entre esses dois tipos de sacrifício. Eu tenho certeza que tem ensinado muito a sua vida nesses dias. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na expiação, nós temos aqui um julgamento solene do pecado e não um ato de adoração sacerdotal. Então, no holocausto, nós vemos o adorador ali dedicando a sua vida ao Senhor, dedicando o seu ser, buscando o favor, buscando a aprovação do Senhor ali. Então, um tipo do sacrifício do Senhor Jesus, da vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui no mundo, dedicou todo o seu ser ao Pai, dedicou toda a sua vida a fazer aquilo que Deus queria. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas ali na cruz, quando ele estava se fazendo pecado, ele tomou o nosso pecado, ele sendo inocente, ele tomou sobre si o nosso pecado. Naquele momento, ele estava sofrendo o juízo de Deus por causa do meu pecado e do seu pecado. Então, na oferta pelo pecado, no sacrifício pelos pecados por ignorância do povo, por ignorância do sacerdote, por ignorância do príncipe, por ignorância do israelita comum, o Senhor Jesus ali estava recebendo o juízo de Deus pelo seu pecado e pelo meu pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então vemos um contraste. No holocausto, nós vemos Cristo oferecendo todo o seu ser à presença ao Senhor. Está oferecendo todo o seu ser a Deus. Ele disse várias vezes: a minha vida, a minha vontade, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. O filho nada pode fazer por si mesmo. Tudo aquilo que o filho faz é porque ele viu o pai fazendo. Então nós vemos o Senhor Jesus durante toda a sua vida dedicando todo o seu ser ao Pai. Cada pensamento, cada ato, cada gesto, cada olhar, tudo era um símbolo de adoração, de louvor a Deus Pai. O holocausto mostra a devoção de Cristo ao Senhor. Mas na oferta pelos pecados, nós vemos Cristo oferecendo o seu ser como oferta pelos nossos pecados. Ele está ali oferecendo o seu corpo em sacrifício por cada um de nós. Ele estava ali sofrendo o juízo de Deus porque os nossos pecados merecem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Algo diferente que nós vemos entre os dois sacrifícios é que no holocausto, o animal era esfolado, era aberto. Nada que estava ali dentro era oculto, tudo era exposto
a Deus. Já na oferta pelos pecados por ignorância, nós não vemos o esfolamento. O animal não era esfolado. Então, aqui nós vemos que a oferta de expiação do pecado mostra o aspecto da obra de Cristo, em que o vemos tomando judicialmente o lugar que nos pertencia moralmente. Então, o fato do israelita ter que esfolar o animal diante do Senhor ali no holocausto apontava para Jesus, que dedicou todo o seu ser ao Pai, que dedicou toda a sua vida ao Senhor. Não havia nada oculto, não havia segundas intenções nos atos de Jesus. Tudo que Jesus fazia era para a honra e para a glória de Deus. No holocausto, o animal era totalmente queimado diante do Senhor. Jesus ofereceu todo o seu ser como sacrifício de aroma suave ao nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Já na oferta pelo pecado, nós vemos ali Jesus oferecendo o seu corpo em sacrifício. Nós vemos Cristo pagando o nosso pecado, Cristo tomando o nosso lugar de pecador. Nós somos pecadores, nós merecíamos ir para o inferno, nós merecíamos ser condenados por Deus. Mas quando Jesus nos substitui, Ele toma para si o nosso pecado, Ele paga o nosso pecado, Ele sofre a pena que os nossos pecados mereciam, Ele nos substitui. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Então, por essa razão, não podemos procurar essa expressão intensa daquilo que Ele era em todos os motivos secretos de ação, patenteados com um ato simbólico de esfolar o holocausto. Então, no holocausto, o animal era esfolado. Aqui nós vemos Jesus apresentando todo o seu ser ao Pai como um sacrifício de aroma agradável a Deus. Todo o seu ser, não havia nada oculto, era tudo oferecido ao Pai. Já na oferta pelo pecado, nós não vemos esfolamento, justamente porque ali Jesus estava se fazendo pecado por mim e por você. Ele estava tomando o nosso pecado sobre si. Então ali quando Ele toma o nosso lugar de pecador, ali na cruz do Calvário, Ele é separado temporariamente do Pai. No momento de aflição, Ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali Ele se torna pecado por mim e por você. Ele toma o nosso pecado sobre si. E Ele sofre a ira justa de Deus sobre o pecado. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Na oferta da expiação, nós vemos o ódio que Deus tem pelo pecado, em vez do apreço que Ele tem pela vida de Cristo. Então, no holocausto, nós vemos que o animal era totalmente queimado e subia uma fumaça de aroma agradável a Deus. Quando Deus sentia aquele cheiro, quando Deus sentia aquela fumaça como incenso de aroma agradável ao Senhor, Deus se agradava, Deus se alegrava, Deus se tornava favorável para com o homem. Da mesma forma, quando Cristo ofereceu toda a sua vida a Deus, então, tanto aqui na terra como lá na cruz do Calvário, nós vemos Deus apreciando cada gesto de Jesus, cada ação de Jesus. Então, Deus apreciava a vida de Jesus ali no holocausto. Mas quando Jesus Ele oferece o seu corpo como sacrifício pelo nosso pecado, nós vemos a ira de Deus sobre o pecado humano, a ira de Deus sobre Jesus. Jesus ali se fez pecado para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Jesus suportou o preço dos nossos pecados, suportou a ira de Deus sobre os nossos pecados. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus.
santo, santo é o Senhor. Então, o objetivo da oferta da expiação, da oferta pelos pecados, era mostrar que Cristo fez por nós e não que Ele era em si mesmo. No holocausto, nós vemos aquilo que Cristo era. Não havia nada oculto nele. Ou seja, o ato de esfolar o sacrifício do holocausto mostrava que todo o seu ser estava descoberto diante de Deus. Não havia segundas intenções os atos de Jesus. Tudo que Jesus fazia é para louvor do Pai. O Pai sentia prazer no Filho. Então, no holocausto, nós vemos o que Jesus era. Agora, já na oferta pelo pecado, na oferta da expiação, nós vemos o que Jesus fez por mim e por você. Ele se fez pecado para que nós pudéssemos ter a salvação. Ele se fez pecado. Ele suportou a justa ira de Deus pelo pecado. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Quando ele pagou o último pecado ali na cruz, ele exclamou: Tetelestai, está pago, está consumado. Eu paguei o seu pecado, eu paguei o último pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. O holocausto era queimado em cima do altar, dentro do tabernáculo. E a oferta da expiação era queimada fora do arraial. Isso é algo muito interessante. E daqui um pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Mas o que é interessante é que a gordura era queimada sobre o altar. Então a gordura da oferta pelo pecado era queimada sobre o altar. E isso é uma expressão adequada da apreciação divina da pessoa de Cristo, qualquer que fosse o lugar que ele tomasse em nosso lugar. Então o fato da gordura do animal, da oferta pelo pecado, ser queimada diante do altar do Senhor, do altar de bronze, significava que Deus apreciava a pessoa de Cristo, independentemente da posição que ele estava assumindo. No holocausto, nós vemos Jesus oferecendo todo o seu ser ao Pai, uma vida de obediência ao Senhor. Mas já na oferta pelo pecado, nós vemos Jesus assumindo o nosso lugar de pecador. Mas independente da posição que Jesus assumia, o Pai apreciava todos os aspectos da vida do seu Filho. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E isto é nos apresentado através do fato da gordura ser queimada sobre o altar. A gordura era a parte mais preciosa do animal. E ela era devotada ao Senhor, era entregue ao Senhor, era apresentada ao Senhor. Então, Jesus ofereceu todo o seu ser, ofereceu o melhor que ele tinha, ofereceu sua vida, tudo que ele tinha ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele agradou o Pai em todos os aspectos da sua vida. Ele foi obediente. Samuel certa vez disse para o rei Saul que Deus não tem prazer em holocaustos, nem sacrifícios. Deus tem prazer em ver o seu servo obedecendo a sua palavra. Porque a desobediência para com o Senhor, a rebelião contra o Senhor, é como o pecado da feitiçaria. Deus está preocupado com a obediência do seu servo. Deus quer que nós obedeçamos. Então Deus está interessado com a nossa obediência e não em sacrifícios. Porque os sacrifícios levíticos, eles apontavam para Cristo, apontavam para a obediência de Cristo. Então não tinha sentido algum oferecer um sacrifício a Deus se não havia obediência na vida da pessoa, se aquele suposto adorador não fosse obediente. Nós não podemos
imaginar que vamos ser aceitos por Deus, que a nossa adoração vai ser aceita, que o nosso culto vai ser aceito, se nós não temos uma vida de obediência. Então Deus está interessado na nossa obediência. Jesus disse lá em João capítulo 15: vós sois meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Então nós só podemos amar a Deus, dizer que amamos a Deus, se nós estamos dispostos a obedecê-lo. A fé sem obras é morta. É isso que as Escrituras nos ensinam. Abraão demonstrou a sua fé a Deus quando obedeceu o Senhor. Deus disse para Abraão sacrificar o seu próprio filho, e ele obedeceu. E a prova de que Abraão tinha fé era o fato de ele ter obedecido a Deus. Então, nós comprovamos a nossa fé através da nossa obediência. E Cristo obedeceu a Deus em todas as coisas. Cristo obedeceu ao Pai em todas as coisas. A oferta do holocausto mostrava isso. O holocausto mostrava que Jesus obedeceu a Deus em todas as coisas, em todo o seu ser. Ele devotou todo o seu ser ao Senhor. Jesus diz: misericórdia quero e não holocaustos. Jesus teve uma vida de obediência. Ele demonstrou misericórdia em todos os momentos da sua vida. Ali na cruz, quando ele estava oferecendo a Deus a oferta pelos pecados do povo, quando estava ali assumindo o lugar do pecador, ele demonstrou sua obediência ao Pai, entregando a sua vida para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A gordura da oferta pelo pecado era queimada no altar de bronze, representando que Deus apreciava todos os aspectos da vida do seu filho, independentemente da posição que ele estava assumindo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O sangue da oferta pelo pecado era levado ao santuário. Sempre que essa oferta fosse realizada em prol do pecado dos sacerdotes ou do pecado da congregação. Então, quando o sumo sacerdote ou os sacerdotes ou a congregação toda pecava por ignorância, o sangue da oferta pelo pecado era levado até dentro do tabernáculo, era aspergido 7 vezes diante do véu, era colocado sobre os chifres do altar do incenso. Aleluia! O sangue era levado ao santuário, a gordura era queimada sobre o altar. Aleluia! Santo, santo, santo é o nome de Jesus. Mas no caso da oferta pelo pecado, o corpo do animal não era queimado sobre o altar do holocausto. Quando era uma oferta pelo pecado, apenas a gordura, os tecidos gordurosos eram queimados ali no altar de cobre. Mas o corpo do animal, a carcaça do animal, era levada para fora do arraial, era levada para um lugar limpo, fora do tabernáculo, onde era queimado. O corpo era queimado, a carcaça do animal era desfeita. E aqui nós temos algo maravilhoso para nos ensinar. Algo que eu mencionei nos estudos anteriores, mas eu não detalhei. E agora eu quero detalhar os versos 11 e 12 do capítulo 4 de Levítico. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Então, no holocausto, todo animal, tirando o couro, todo animal era queimado sobre o altar do holocausto. Mas já
na oferta pelos pecados do sacerdote, da congregação, o corpo do animal, a carcaça do animal, era levado para fora do tabernáculo, para fora do arraial e queimado fora do ambiente sagrado, fora das portas do tabernáculo, fora dos limites do arraial do povo de Deus. E aqui nós temos uma lição muito preciosa. O fato do corpo do animal ser queimado fora do arraial nos ensina algo precioso, que o autor aos Hebreus destaca nos versos 10 ao 13. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como eu disse várias vezes, nós compreendemos o Velho Testamento através do Novo Testamento. Santo Agostinho de Hipona diz que o Velho Testamento se torna patente no Novo Testamento. Da mesma forma que o Novo Testamento estava num estado embrionário no Velho Testamento. Então, quando nós lemos o Velho Testamento, nós podemos encontrar o Novo Testamento num estado embrionário. O Novo Testamento, a nova aliança, estava ali num estado de gestação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Só podemos compreender o Velho Testamento através da luz do Novo Testamento. E o livro de Levítico é melhor compreendido, a lei cerimonial do Antigo Testamento, que não está apenas no livro de Levítico, mas também no final do livro de Êxodo, um pouco no livro de Números e também no livro de Deuteronômio. A lei cerimonial só pode ser compreendida à luz do Novo Testamento, mas principalmente através da carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Não temos condições para dizer quem foi o autor. Não é possível nós determinarmos isso. Muitos candidatos já foram escolhidos, já foram apresentados. Paulo, Barnabé e muitos outros. Mas o correto é que nós não sabemos quem foi o autor aos Hebreus. Mas o que nós podemos inferir era que o autor aos Hebreus era um hebreu, um judeu, que conhecia claramente o Antigo Testamento, que tinha um conhecimento muito amplo da lei mosaica. E o autor aos Hebreus, ele nos mostra detalhes importantes do Antigo Testamento que se cumpriram na pessoa de Cristo. Então ele mostra Cristo cumprindo a lei mosaica. Ele mostra todo o tabernáculo apontando para Jesus. Ele mostra toda a lei cerimonial se cumprindo na pessoa de Jesus. Então Hebreus é a chave para nós compreendermos o livro de Levítico. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha o verso 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Então, o autor aos Hebreus, ele cita o texto que nós acabamos de ler, lá em Levítico 4, 11 ao 12, que mostra que quando o sumo sacerdote oferecia o sacrifício por ele mesmo e também pela congregação, ele levava o sangue do animal para dentro do Santo dos Santos.
para dentro do lugar santo. Então, no Santo dos Santos era quando era no dia da expiação. Aí, no dia da expiação, então havia um ritual um pouco diferente. Porque nesse dia, além de ele rezar todas as atividades que ele sempre fazia, ele entrava dentro do Santo dos Santos. Ele entrava além do véu, diante da arca. Mas o corpo do animal era queimado fora do arraial, fora do acampamento. Então, o autor aos Hebreus, ele mostra justamente isso, que o corpo era queimado fora do acampamento. Verso 12: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, o autor aos Hebreus, ele faz um paralelo entre o corpo do animal, que era queimado fora do acampamento, com o sacrifício de Cristo, com a morte expiatória de Jesus. Então ele diz que Jesus, para santificar o povo, ele sofreu fora da porta. Jesus morreu fora dos portões de Jerusalém. Jesus não morreu dentro da cidade de Jerusalém. Jesus morreu na cruz, ali no Monte Calvário, no lugar chamado Gólgota. Jesus morreu fora dos portões de Jerusalém. Nós sempre vemos os filmes, então havia cruz, Jesus carregando a cruz, saindo de Jerusalém e indo para o Monte Calvário, para o lugar da caveira. Então Jesus saiu da cidade de Jerusalém. Jesus sofreu fora da porta, fora dos portões de Jerusalém. Jesus morreu numa cruz fora da cidade sagrada, fora do acampamento do povo de Deus. E o verso 13 nos chama a atenção: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Vitupério significa injúria, insulto. Jesus foi insultado por aquela multidão quando ele carregava a cruz, saindo de Jerusalém e indo para o Monte Calvário. Jesus suportava os açoites, Jesus suportava as blasfêmias, as injúrias. E o autor aos Hebreus, ele mostra que da mesma forma que Cristo sofreu fora da porta, fora dos portões de Jerusalém, nós também temos que sair fora do arraial, levando o seu vitupério, levando o insulto, levando a injúria que Jesus sofreu. Então aqui, o que nós podemos aprender com esses versículos é que o que era feito da carne, o que era feito do corpo de Jesus, fornece a base do discipulado cristão. Então, o corpo do animal sacrificado, o corpo da oferta pelo pecado, era queimado fora do arraial do povo de Deus, fora do acampamento. O corpo era queimado fora do acampamento. Jesus morreu fora dos portões de Jerusalém, fora da cidade de Jerusalém. Então, o fato da carne de Jesus, do corpo de Jesus, ter sido levado para fora de Jerusalém, o fato de Jesus ter morrido fora dos portões de Jerusalém, isso nos fornece a base do verdadeiro discipulado. E agora eu quero falar algo para você que provavelmente você não vai gostar de ouvir. Vou falar algo sério, que vai contra os falsos ensinos de muitas igrejas que se dizem evangélicas nos dias de hoje. Algo que não agrada o nosso coração. Algo que é duro de ser ouvido. Certa vez as multidões disseram: duro é esse discurso. Não podiam suportar o discurso de Jesus. Era um discurso duro. E o que eu vou dizer agora também vai ser um discurso duro.
Porque o fato da carne de Jesus, do corpo de Jesus ter sido levado para fora da cidade de Jerusalém, para fora do arraial, para fora do acampamento do povo de Deus, para fora da cidade santa, então é a base do discipulado cristão. Há duas coisas que podemos aprender com isso, com o fato do corpo de Jesus ter sido levado para fora de Jerusalém. Duas coisas nós podemos aprender com isso. Primeiro, nós vemos o lugar que Jesus tomou por nós. Jesus ali na cruz, ele assumiu a nossa posição de pecador. Jesus ali na cruz morreu no nosso lugar. Jesus ali na cruz suportou o juízo de Deus sobre os nossos pecados. Ele sofreu, ele morreu por mim e por você. Então nós vemos ali no fato da carne de Jesus, do corpo de Jesus ter sido oferecido numa cruz por mim e por você. Nós temos ali um lugar que Jesus assumiu por nós. Mas também vemos o lugar para onde foi lançado por um mundo que o havia rejeitado. O mundo expulsou Jesus das portas de Jerusalém. A religião daqueles dias, o judaísmo daqueles dias, os religiosos daqueles dias expulsaram Jesus do templo, expulsaram Jesus da cidade santa, expulsaram Jesus de Jerusalém. Isso é algo sério. A morte de Cristo, ela proporcionou-nos uma cidade nas alturas. O lugar onde ele morreu nos deu algo terrível para ser ouvido, porque o lugar onde Cristo morreu nos privou de uma cidade aqui na terra. Eu vou repetir, isso é algo muito sério. A morte de Jesus Cristo, por mim e por você, nos deu o direito a viver na cidade celestial, nos céus. Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, ele conseguiu um lugar para mim e para você lá no reino dos céus. Nos deu o direito para morar na cidade celestial. Nos deu um lugar nos céus para mim e para você morar. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, para que onde eu esteja, vós estáis também. Ou seja, Jesus foi preparar um lugar para nós nos céus, uma habitação celestial para mim e para você. A morte de Cristo nos deu o direito, nos proporcionou uma cidade nas alturas. A morte de Cristo nos proporcionou um lugar nos céus. Mas o lugar para onde o corpo de Jesus foi levado aqui na terra, o lugar onde Jesus morreu, lá na cruz do Calvário, lá no Monte Gólgota, o lugar onde Jesus morreu nos privou de uma cidade aqui. Então, a morte de Cristo nos proporcionou um lugar nos céus, nos proporcionou uma cidade nas alturas. Mas o lugar aonde Jesus morreu, fora dos portões de Jerusalém, nos tirou o direito de viver nesse mundo. Nos tirou o direito de nós termos uma cidade aqui na terra. Então, o fato de Jesus ter morrido na cruz nos deu um direito para habitarmos os céus. Mas o lugar onde Jesus morreu, fora dos portões de Jerusalém, nos tirou a oportunidade de viver aqui na terra, de nós termos uma cidade permanente aqui nesse mundo.
Ou seja, no momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós somos salvos, nós somos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus, nós temos direito a habitar nos céus, por causa do sangue de Jesus Cristo. Mas no momento que nós somos feitos filhos de Deus, nós somos transformados em cidadãos dos céus, nós passamos a ser odiados pelo mundo. No momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você é odiado pelo mundo, porque você perdeu o seu lugar aqui na terra. A morte de Cristo nos proporcionou uma cidade nas alturas, mas nos privou de termos uma cidade aqui na terra. No momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos direito a habitar numa cidade nos céus, na Nova Jerusalém. Mas nós perdemos o direito de viver nesse mundo. O lugar aonde Jesus morreu, fora dos portões de Jerusalém, nos privou de termos uma cidade permanente aqui na terra. Nós deixamos de ser cidadãos desse mundo e passamos a ser peregrinos, caminhando para a cidade celestial. No momento que nós aceitamos a morte de Jesus em nosso favor, que nós somos cobertos pelo sangue de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Nesse momento, nós perdemos o nosso lugar aqui na terra. O mundo passa a nos rejeitar da mesma forma que rejeitou Jesus. Por isso, o autor aos Hebreus diz no verso 13: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua injúria, levando os seus insultos. Então, Deus nos chama para sairmos desse mundo. No momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a fazer parte do reino de Deus e automaticamente somos desligados desse mundo. O mundo passa a nos odiar, o mundo passa a nos perseguir, da mesma forma que o mundo expulsou Jesus de Jerusalém. O mundo nos expulsa desse mundo, o mundo nos expulsa das suas cidades. Nós passamos a ser perseguidos e odiados por causa de Cristo. Verso 14: na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Perdemos o nosso lugar aqui na terra. No momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós perdemos o nosso lugar aqui na terra. Passamos a caminhar a vida toda buscando a cidade celestial. Passamos a ser odiados pelo mundo. Se você for olhar, o mundo está perseguindo os verdadeiros cristãos. Há muitos países expulsando os cristãos. Muitos cristãos têm sido mortos por causa do nome de Jesus. Os verdadeiros cristãos têm sido perseguidos. Jesus disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. O autor aos Hebreus nos chama a sair fora do arraial, para fora do arraial. Jesus morreu fora dos portões de Jerusalém. O autor aos Hebreus diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A morte de Cristo, por mim e por você, nos proporcionou uma cidade nos céus. Mas o lugar aonde Jesus morreu, fora dos portões de Jerusalém, nos tirou o lugar aqui na terra. Isso é sério. Olha o que Jesus diz em João 15, do verso 15 a 27. Já não nos chamamos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas temos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda.
Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Olha que maravilha, olha o que o texto diz. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. O mundo odiou a Jesus. Jesus morreu fora dos portais de Jerusalém. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. A morte de Cristo, por mim e por você, nos proporcionou um lugar nos céus, uma cidade no reino dos céus. Mas o lugar onde Jesus morreu, fora dos portões de Jerusalém, nos tirou o direito de habitar nesse mundo. O mundo passa a nos odiar, o mundo odeia os filhos de Deus. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 3, verso 12: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Se você quer ter uma vida piedosa em Cristo, ser um cristão verdadeiro, obedecer o Mestre, o mundo vai te odiar, o mundo vai te perseguir. Você não pode ser amigo do mundo se você for amigo de Jesus. Eu vejo nos dias de hoje muitas pessoas que se dizem cristãs e são amigos do mundo. Fazem aquilo que o mundo ama, fazem aquilo que o mundo diz, concorda com a filosofia do mundo, concorda com as coisas do mundo, acha que tudo é normal. Essa pessoa provavelmente não é cristã, não é serva de Deus. Diz que serve a Deus, mas o seu comportamento diz o contrário. Jesus disse no mesmo texto de João 15: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Se nós nos identificamos com Cristo, se nós obedecemos a Jesus, se nós seguimos as pisadas do Mestre, se nós obedecemos os mandamentos, a Bíblia é muito clara: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Se você é um estudante, se você está na universidade, se você está na escola, se você é fiel a Jesus, o mundo vai te perseguir. Os professores vão te criticar, vão te perseguir. Os seus colegas de classe vão te perseguir. Porque o mundo odeia a palavra de Deus, o mundo odeia Cristo. Dizer que você tem a Deus, que você tem Deus, até não tem problema. O mundo não importa de você falar em Deus. O mundo não importa de você fazer caridade, de você ajudar o próximo, de você ter uma moral piedosa. O mundo não se preocupa com isso. Mas no momento que você fala o nome de Jesus, você vai perceber a reação das pessoas. No momento que você falar de Jesus, você vai começar a receber críticas. No momento que você começar a falar que serve a Jesus, que você é contra as coisas que Jesus condena nas Escrituras, no momento que você começar a seguir os passos de Cristo, você vai ver como o mundo vai reagir a você. O mundo odeia Cristo. O mundo não é tão contra os padrões cristãos, a vida de moralidade, embora hoje tenha sido muito perseguido. O mundo tenta quebrar o conceito de família, o conceito judaico-cristão. Mas o mundo não se preocupa tanto com isso. Mas no momento que você começar a falar em Jesus, no momento que você começar a viver como Jesus, você vai ser perseguido. Se você não tem sido perseguido até agora, é que provavelmente você deve estar se amoldando nesse mundo. Você deve estar seguindo os moldes desse mundo, se adaptando ao molde desse mundo. Mas no momento que você começar a declarar a verdade, no momento que você começar a dizer que se
as pessoas não se arrependerem dos seus pecados, elas não podem ser salvas. No momento que você confrontar o pecado delas com a palavra de Deus e dizer que elas precisam se converter, nesse momento você vai sentir o ódio dessas pessoas por você. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Se perseguiram a Jesus e o expulsaram da cidade sagrada, se expulsaram Jesus da cidade santa, também expulsarão vocês de onde vocês estiverem. A morte de Jesus nos proporcionou uma cidade nos céus, mas o lugar onde Jesus morreu, no Monte Gólgota, no Monte Calvário, nos privou de ter uma cidade aqui no mundo. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. Verso 21. Porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Observe que os maiores inimigos de Jesus foram os próprios sacerdotes, os próprios fariseus, os próprios intérpretes da lei, os escribas. Aqueles que que seguiam a religião daqueles dias foram os primeiros que se levantaram contra Cristo, foram aqueles que tramaram a morte de Cristo, que odiaram a Cristo. Então, a religião desse mundo é contrária a Cristo. Verso 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Cristo tomou o seu lugar como sofredor, fora dos limites da religião desse mundo, da sua política e tudo que lhe pertence. Vivemos num mundo que está jogando fora, que está banindo os preceitos judaico-cristãos. Nós vivemos num mundo que está perseguindo aqueles que seguem a Jesus. Vivemos num mundo que está lançando Jesus mais uma vez fora dos portões de Jerusalém. Vivemos num mundo que está expulsando os verdadeiros cristãos para fora de seu regime. Somos todos propensos a abandonar a comunhão em Cristo, a esquivarmos, caindo na religião morta. Hoje tem sido pregada uma religião morta. Muitas pessoas que se dizem cristãs também são membros de seitas secretas. Como que um cristão autêntico pode ser membro também de uma religião, de uma seita secreta? É impossível. Não podemos combinar os valores cristãos com os valores do mundo. Um cristão verdadeiro jamais pode ser membro de uma seita secreta. E quantos hoje em dia fazem parte de rituais, de seitas não cristãs, ou de seitas que aceitam outros deuses, que aceitam outras formas de culto? Como que você, que diz que é cristão, mas tenta se adaptar ao molde desse mundo? O apóstolo Paulo é bem claro: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Se você quiser realmente ser um discípulo de Cristo, você vai ser perseguido por esse mundo.
por este mundo. Da mesma forma que perseguiram Jesus, também vão perseguir você. Prepare-se para a perseguição, se você é de fato um verdadeiro cristão. O lugar onde Jesus morreu nos ensina o verdadeiro discipulado. Da mesma forma que a morte de Cristo nos proporcionou um lugar nos céus, o lugar onde Jesus morreu, fora dos portões de Jerusalém, nos tira o direito de termos uma vida aqui nesse mundo. Não quero dizer que você deve viver contra esse mundo, que você deve brigar com as pessoas, que você deve ir para o mosteiro, de maneira alguma. Não é isso que eu quero dizer. Mas o fato de você realmente ser um servo de Jesus tira o direito de você ser um cidadão desse mundo. Mas enquanto você estiver aqui no mundo, você deve estar pregando a palavra de Deus, você deve estar orando, você deve estar ajudando as pessoas, você deve estar realizando tudo o que você for fazer para a honra e para a glória de Deus. Não estou dizendo para você, a palavra de Deus não está dizendo para você ser uma pessoa fora de tudo, uma pessoa alienada, de maneira alguma. Se você é um professor, você deve servir a Deus. Você deve trabalhar, fazer tudo para a honra e para a glória de Deus, fazer suas pesquisas, auxiliar seus alunos. Mas saiba que vai chegar o momento que a sua fé vai ser testada. Vai chegar o momento que você vai ter que escolher entre servir a Deus e seguir o regime desse mundo. Uma hora, talvez, vão exigir que você ensine coisas que são contrárias aos ensinos de Cristo. E aí? Você vai ensinar algo que é contrário à palavra de Deus? Você vai ensinar algo que fere os padrões bíblicos? No momento que você for testado, aí nós vamos ver se você de fato é cristão, se você vai defender Cristo ou se você vai se adaptar ao molde do mundo. Se você é médico, você deve ser o melhor médico possível, você deve ajudar as pessoas, você deve estar reduzindo o sofrimento das pessoas, você deve fazer tudo para a honra e para a glória de Deus. Deus não chamou você para deixar a sua profissão e fazer outras e viver apenas para a religião, ir para um mosteiro, se afastar do mundo. Jesus não chamou você para fazer isso. Se você é médico, você deve continuar sendo médico, ajudando as pessoas, pregando a palavra, dando o seu testemunho de cristão. Muitos missionários trabalham como missionários utilizando a sua profissão. Só que no momento que você tiver que escolher entre a sua profissão e Cristo, aí você deve fazer uma decisão, você deve escolher a Cristo. No momento que, para você continuar agindo, continuar trabalhando, você precisar aceitar, por exemplo, a marca do anticristo, a marca da besta, que a Bíblia nos diz que vai existir, que está sendo preparada para isso. No momento que você tiver que escolher entre a sua profissão, os seus bens e aceitar a marca do anticristo na sua mão direita ou na sua fronte, e aí? O que você vai fazer? Você vai aceitar o anticristo? Você vai aceitar o falso profeta? Um dia você vai ter que tomar essa decisão. E aí? Qual decisão você vai tomar? Então, aí você vai realmente compreender que o verdadeiro cristão não tem lugar nesse mundo. Por enquanto, nós devemos estar vivendo aqui no mundo, tentando ser bons cidadãos, precisamos ser patriotas, precisamos obedecer o Estado, precisamos ser exemplo aqui na Terra. Mas
Mas lembre-se de que o mundo, ele ama os seus. Se você é de Cristo, saiba que você é perseguido de uma forma ou de outra. Por comentários, por determinadas exclusões, o mundo te persegue. Mas em determinado momento, o simples fato de você dizer que é cristão vai custar a sua vida, vai custar o seu trabalho, vai custar tudo aquilo que você tem. A morte de Cristo nos proporcionou um lugar, uma cidade no reino dos céus. Mas o lugar onde Cristo morreu, fora dos limites de Jerusalém, fora dos portões de Jerusalém, nos tirou o lugar aqui nesse mundo. Da mesma forma que perseguiram a Jesus, vão perseguir você. O mundo religioso da época de Jesus o expulsou, o lançou fora da porta. Se andarmos com Cristo rejeitado, teremos de ser um povo rejeitado. Se nosso mestre padeceu fora do arraial, nós não podemos esperar reinar dentro do arraial. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs e querem reinar aqui no arraial, e querem reinar aqui nesse mundo, e querem fazer grandes impérios aqui nesse mundo, e querem ser prósperos nesse mundo. Lembre-se de uma coisa: Jesus foi perseguido e morreu fora dos portões de Jerusalém. Todos os apóstolos foram perseguidos e tiveram mortes terríveis, com exceção do apóstolo João. Mas mesmo assim João foi exilado, foi levado, lançado para uma ilha para morrer ali. Os primeiros cristãos foram mártires, morreram terrivelmente. Todos aqueles que aceitaram Jesus receberam a promessa de um lar celestial, mas perderam o seu lugar aqui na terra. Da mesma forma que Jesus foi perseguido, perseguiram os nossos primeiros irmãos da igreja primitiva. E a Bíblia diz que nos últimos tempos os cristãos serão perseguidos. Aqueles que servem a Jesus serão destruídos pelo anticristo. A besta que se levanta do mar vai perseguir os verdadeiros adoradores de Cristo. A palavra de Deus é clara. Muitos cristãos, muitas pessoas estão querendo reinar aqui na terra. Estão querendo serem herdeiros aqui desse mundo. Querem construir grandes impérios aqui nesse mundo. Mas isso é ilusão. O verdadeiro cristão, ele quando se converte, ele perde o seu lugar aqui na terra. Lucas 9, 23 e 27. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perderá a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Quantas pessoas hoje têm negado Jesus? Quantas pessoas têm se envergonhado de Jesus nos dias de hoje? Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Verso 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Assim como Jesus saiu dos portões de Jerusalém para ser crucificado no Gólgota, da mesma forma, o discípulo de Cristo é chamado a tomar a sua cruz, a negar a si mesmo e a sair dos portões desse mundo para ser crucificado fora.
longe dos limites desse mundo, dessa cidade, desse sistema de governo. Jesus chama a todos os cristãos, a segui-lo, a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e a segui-lo. A morte de Jesus nos proporcionou uma cidade no reino dos céus, mas a mesma morte, mas o lugar onde Jesus morreu, lá no Gólgota, nos privou de ter um lugar aqui na terra. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus anjos. Negar a si mesmo quer dizer negar as suas vontades, negar os seus pecados, abandonar uma vida de pecado, ter uma vida de arrependimento. O cristão não pode conviver com o pecado. O cristão não pode viver pecando deliberadamente. No momento, para você ser salvo, para você ser de fato um servo de Cristo, é necessário você ter fé em Cristo. É necessário você entregar todo o seu ser a Jesus, ao reino de Jesus, ao governo de Jesus. É necessário você se arrepender dos seus pecados. Se você vive uma vida de pecado, uma vida de roubo, uma vida de prostituição, uma vida de impureza, Jesus chama você a abandonar esses pecados. Você não pode continuar vivendo do mesmo jeito. É uma vida de renúncia. Ah, mas eu sinto vontade, eu sinto desejo, eu nasci assim. Mas a palavra de Deus é muito clara. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Negar seus desejos, negar suas vontades por amor a Cristo. Tomar a cruz e ir para fora dos portões desse mundo. E seguir a Jesus até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A morte de Jesus nos proporcionou um lugar nos céus, mas o lugar onde Cristo morreu, fora da cidade de Jerusalém, nos tirou o direito de termos um lugar aqui na terra. 1 Pedro 4, 12 e 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Creia na palavra de Deus. Diga não a esses falsos profetas que estão ensinando, que estão fazendo o povo errar, que estão dizendo para o povo que deve reinar aqui nesse mundo. Esse é o falso profeta, o espírito do anticristo, que desvia você do caminho do Senhor. A palavra de Deus nos ensina a nós nos arrependermos dos nossos pecados e a caminharmos para a cidade celestial. Abraão caminhou para a cidade celestial. Todos os apóstolos e profetas e reis piedosos caminharam rumo à cidade celestial. A morte de Cristo nos proporcionou uma cidade nos céus, mas o lugar onde Cristo morreu, no Monte Calvário, no Gólgota, nos tirou o direito de viver aqui no mundo, de termos uma cidade aqui no mundo. Se você quiser viver piedosamente em Cristo, você será perseguido, cedo ou tarde. Esta é a palavra de Deus para mim e para você nesse dia. Que o Senhor nos abençoe poderosamente
e tenha misericórdia de nós. Amém? Agora eu quero orar com você, abençoando você, a sua família, seus projetos, toda a sua vida. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai, não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Só o Senhor é santo, só o Senhor é gracioso, só o Senhor é digno, ó Deus, de receber todo louvor e toda glória. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Bendito seja o nome de Jesus. Toda a terra está cheia da tua glória, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Toda a terra está cheia da tua glória, Pai. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu te louvo por esse estudo maravilhoso, Pai, onde o Senhor, ó Deus, mostra, ó Deus, nas Escrituras, ó Deus, a obra maravilhosa que Tu fizeste, que Teu Filho Jesus fez por cada um de nós, ó Pai. O Senhor Jesus ali, ó Deus, no holocausto, Ele devota toda a sua vida ao Senhor, Ele dedica todo o seu ser, Ele dedica todos os seus pensamentos, toda a sua vontade, Ele curva o seu ser diante de Ti, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Jesus. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, não existe outro que mereça o nosso louvor a não ser o Senhor, ó Pai. Eu te louvo porque o Senhor Jesus ali na cruz, ó Deus, derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter a vida eterna. O Senhor ali na cruz, ó Deus, como oferta pelo pecado, o Senhor se tornou pecado por mim e por cada um dos teus filhos, ó Pai. E o Senhor ali suportou a ira do Pai pelo pecado, Pai. Quando o Pai castigou, Deus, no teu corpo, todo o pecado, ó Deus, da igreja. Ó meu Deus, bendito seja o nome de Jesus, que suportou o juízo pelo pecado, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Jesus. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor. Só o Senhor é santo, só o Senhor é gracioso, só o Senhor é tremendo, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Toda a terra está cheia da Tua glória. Eu te louvo, Pai, porque por intermédio de Jesus nós temos livre acesso ao Senhor, ó Pai. Bendito seja o nome de Jesus, Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, a Tua morte, Pai, a morte do Teu Filho Jesus proporcionou, ó Deus, um lugar nos céus para cada um de nós, nos deu direito a morar na cidade celestial, Pai. Mas o lugar onde o Senhor Jesus morreu, Pai, nos privou de termos um lugar aqui na terra, nos privou de termos uma cidade aqui nesse mundo. Oh, meu Deus, ajude-nos a ser fiéis até a morte, Pai, para recebermos a coroa da vida. Ajude-nos, ó Deus, a testemunharmos, ó Deus, de Ti. Ajude-nos, ó Deus, a sermos verdadeiras testemunhas Tuas aqui nesse mundo. Que nós não venhamos a nos envergonhar do Senhor, Pai, e nem do Teu nome, nem das Suas palavras.
Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, o texto de Hebreus 13 nos diz: saiamos ao seu encontro fora do arraial, levando o seu vitupério. Ó meu Deus, que possamos sair para fora, Deus, desse sistema corrupto do mundo, Pai, caminhando, ó Deus, na direção do Senhor, ó Pai, indo para a cidade celestial, Pai. Ó Deus, que o nosso coração não venha estar preso, ó Deus, nos enganos desse mundo, que o nosso coração possa estar sempre no Senhor, ó Pai, livra-nos do mal, que nós não venhamos nos adaptar, ó Deus, ao molde deste mundo, Pai. Ó meu Deus, tem piedade de mim e de cada um dos teus filhos que comigo fazem essa oração. Perdoe os nossos pecados, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia, precisamos ter forças, Pai, do Senhor, Pai, para não Te negarmos, Pai, em nossas vidas, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai, a sermos as Tuas fiéis testemunhas. Ajude-nos, ó Deus, a sermos os Teus discípulos, Pai, verdadeiros. Perdoe os nossos pecados. E agora eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse teu filho e dessa tua filha que comigo fazem essa oração. Perdoe os seus pecados. Ajude, ó Deus, cada um deles nas suas lutas, ó Pai. Eu não sei, ó Deus, o que eles estão fazendo, não sei do que eles estão precisando, mas o Senhor sabe. Ó meu Deus, esse momento em que o teu filho e a tua filha colocam diante de Ti os seus pedidos, ó Pai, que colocam diante de Ti a sua súplica, Pai. Senhor meu Deus, olha para cada um dos teus filhos, perdoe os seus pecados, dê a eles a salvação eterna em Cristo Jesus. Ó meu Deus, dê a eles forças para vencer os desafios que se levantam diante deles, Pai. Ajude-os, ó Deus, a serem fiéis a Ti, Pai. Ó meu Deus, cura aqueles que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus, alegra aqueles que estão tristes, ó Pai. Dê forças naqueles que não têm nenhum vigor. A Tua palavra diz que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. A Tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor Jesus, tem misericórdia desse Teu filho e dessa Tua filha que comigo fazem essa oração nesse momento, Pai. Resolva os problemas que eles estão enfrentando, dê a eles sabedoria, Pai, para poder tomar as decisões corretas, ó Pai. Salva, Senhor Jesus, esse Teu filho e essa Tua filha que oram comigo agora, Pai. Senhor Jesus, para o Senhor tudo é possível, não existe nada difícil para o Senhor. Ó meu Deus, vá ao encontro de cada um dos Teus filhos nesse momento, Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, Deus Eterno, Pai, dê vitória para a Tua igreja, dê vitória para os Teus filhos, ó Pai. Ajude cada um deles nesse momento. Para o Senhor não existe nada difícil, tudo é fácil para o Senhor. Ó meu Deus, levanta a Tua mão poderosa e dê vitória para esse Teu filho e para essa Tua filha que comigo fazem oração nesse momento. Perdoe os seus pecados, que eles possam se arrepender verdadeiramente, Pai, que eles possam ser verdadeiramente os Teus discípulos, ó Pai. Livra eles, ó Pai, dos falsos mestres, livra eles dos lobos, ó Pai, que estão pregando nas igrejas, ensinando o evangelho fácil, ensinando uma vida cristã fácil, uma vida cristã sem sacrifício. Ó meu Deus, Deus Santo, Deus Eterno, Pai, que eles possam ser verdadeiramente os Teus discípulos, que eles possam sair para fora, Deus, do arraial, Pai, tomando a sua cruz e indo ao Teu encontro, até o Teu encontro, Pai. No nome de Jesus, dê eles forças para não negarem o Teu nome, Pai. Livra eles do mal, Pai, pois eu faço essa oração confiado nos méritos do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor te livre de todo mal e que o Senhor te dê a paz. E eu vejo você no nosso próximo encontro, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço e fique com Deus.